Você falou um pouco de avaliação de performance. Esse é um negócio que eu sempre tive enormes preocupações e raiva, porque eu nunca gostei. Eu sempre achei que a gente nunca tinha encontrado um modelo bom. A minha última experiência com Performance Review foi lá no Nubank, que a gente ainda não tem na Clivo. E a gente passava 3 semanas full time fazendo isso. Era aquele momento que parava a empresa, todo mundo fazendo feedback one-on-one, e a gente também fazia o skip levels, então você tinha que pular um nível e conversar com as pessoas de baixo. Cara, era muito duro. E nessa época, a gente tinha um consultor do Netflix que ele pensava de um jeito que eu gostava, cara. Ele provocava, ele falava, cara, eu nunca faria isso. Acho que vocês estão perdendo tempo, acho que não deveria fazer isso. Mas eu nunca cheguei num modelo perfeito. O modelo dele era assim. Enquanto as pessoas estiverem recebendo feedback, estiverem evoluindo, show, ela está progredindo, ela continua na empresa. O que a gente precisa saber é fazer detecção de desvio de conduta. Se essa pessoa desviou a conduta, a gente dá feedback, ela tem que voltar para o prumo. Se ela não voltar para o prumo, a gente precisa ter plano de ação. Se ela não recuperar, tem que sair da empresa. E dessa forma você vai progredindo o time numa determinada cadência. Lá no Nubank era mais ou menos de 1 a 2 anos você poderia esperar uma progressão. Mais ou menos, naquela época. Queria que você contasse um pouco, qual que é a sua visão sobre Performance Review? Então, Performance Review é um tema bem polêmico. Né? Bem polêmico, né? Eu até, enfim, quando a gente começou a implementar isso ali na Lopes, eu sentei com o pessoal de RH, conversei bastante, falando todas as minhas preocupações. Enfim, tem algumas coisas que eu acho ruins. Primeiro, essa coisa de fazer só a cada 6 meses ou a cada um ano. Não é contínuo. Não é contínuo. Então, como é que a gente consegue motivar os líderes a fazer esse feedback contínuo para não chegar nessa surpresa, nesse momento, né, de revisão, né, de performance? Então essa era uma preocupação que eu sempre tive, então eu sempre incito os times eu faço muito one-on-one com os meus liderados, então isso já acaba criando essa disciplina, né, de estar sempre falando, estar no caminho certo. Aqui talvez a gente pudesse dar uma ajustada de curso, então eu vou muito nessa linha. Outro ponto que eu acho complicado, bastante complicado, calibração. Não sei se já passou por reunião de calibração, que existe ali super subjetivo, né? É subjetivo, e acaba tendo até um pouco de politicagem, assim. Se você botou o dedo no de alguém, pode esperar que alguém vai botar o dedo no teu, né? E a gente, de uma certa forma, lá na Lopes, acabou resolvendo isso da seguinte forma, existe a calibração, mas no sentido de você ouvir opiniões. Mas a decisão última é tua. É do líder. É do líder. É do líder. Legal isso. Porque você isenta... Isso, exatamente. Mas quando você entra naquele ponto assim, putz, a gente só vai poder promover 20% das pessoas. Não começa a gerar uma briga? Do tipo, mas e o meu? Ficou para trás? O seu, que você tá com gente demais? Não. Como é que equilibra isso? Tem umas situações ruins. Cara, não tem resposta. Isso não tem perfeição. É muito complicado, Eu particularmente, assim, prefiro um esquema que você dá o feedback de forma contínua, né? Acompanha as pessoas, você deixa a promoção não para o ciclo de avaliação, mas deixa a promoção para acontecer no momento que faça sentido acontecer, né? Em que tenha necessidade, né? Outra coisa importante sobre promoção, isso é um tema bem... Eu até conversando outro dia com o pessoal da Thoughtworks, da TW, sobre isso. Existem 2 maneiras de você promover alguém. Uma delas é a pessoa cresce ao ponto dela já fazer as coisas do próximo nível e aí você promover ela. Né? Essa é uma maneira de você fazer. Bacana, assim, você tem garantia de que a pessoa vai performar nesse próximo nível, mas o que acontece? Qual que é a crítica que eu vejo nesse modelo e por que eu prefiro o outro? A pessoa pode ficar muito ansiosa. Eu já estou performando naquele nível. Caramba, quando que vai acontecer essa história? E é o mais comum, né? É o mais comum. E aí o que acontece? Aí a pessoa abre... Não só frustra, como ela abre o ouvido pro mercado. E aí, assim, abriu o ouvido pro mercado louco do jeito que tá, a chance da pessoa ir embora é grande, né? Verdade. O que eu prefiro fazer é o seguinte, encontrar uma pessoa que ainda tá devendo pro próximo nível, mas que tem o potencial.
tá progredindo. Tá não progredindo, não tá exatamente. estagnado. Você vê que a pessoa tem aquele brilho no olho, que a pessoa quer. Tá faltando alguma coisa ainda, você sabe que tá faltando. Mas que com um coach, ela vai chegar lá. Bota ela já lá. A pessoa vai ficar feliz da vida e vai se sentir devendo. Ela vai falar, porra, a pessoa apostou em mim. Agora é minha vez. Agora tá comigo, a bola tá tá comigo. comigo. Né? Então você ganha uma... Eu tenho essa preferência. Muito legal. Que é o puxado versus o empurrado, né? Muito legal. Eu prefiro muito mais o empurrado, assim, né? Na verdade, o puxado, né? Do que a pessoa ter que empurrar o seu caminho para achar o lugar. O empurrar, a pessoa pode acabar achando coisas em outros lugares. Né? Enquanto você puxa a pessoa, caramba, estão apostando em mim e agora eu tô devendo. Agora, e às vezes é umas economias que não faz tanta diferença, né? No fim das contas. Hoje... Na hora que você vê a conta geral... Não faz. E na hora que você vê, tipo, as coisas que você perde, porque às vezes você perde uma pessoa, você perde conhecimento, você perde throughput, mas você perde uma parte da cultura, o time que reporta direto para aquela pessoa vai sofrer, vai sentir... E a frustração vai criar um clima meio desagradável ali no time, sabe? Dá para evitar. Bem bacana isso. Eu costumo fazer, assim, não é igual para todos, mas em times de produto e tech, eu costumo rodar 4 cerimônias principais, daily, planning, review. Eu faço a review num formato mais legal, assim. Não é bem uma review, mas é as pessoas mostrarem no que elas estão trabalhando. É quase uma demonstração do progresso do que está rolando. E retrospectiva. Essas são as 4 principais que eu costumo fazer. Em áreas que não são de desenvolvimento, são áreas mais operacionais, aí não necessariamente você precisa ter planning, não necessariamente você precisa ter review. O que você costuma enxergar nos squads em termos de cerimônias? Então, o que eu tenho feito aí, antes até do nível do squad, como eu estava até te falando, tem meu time de liderança, e aí o que a gente faz? A gente tem os OKRs, então a gente tem uma reunião semanal de OKR toda segunda-feira, às 17 horas, e ela é aberta para a empresa inteira pode participar lá, enfim, saber o que está acontecendo com Labs. É uma geral com todo mundo? É uma geral com todo mundo, mas liderada pelo time do Labs. Pelo time de... Todos os squads apresentam suas evoluções de OKR. Apresentam seus OKRs. Legal. Uma reunião que dá 1h tá dando 1h15, 1h30, mais ou menos. Legal. Quantos OKRs vocês costumam trabalhar, em média? Hoje a gente tá com... Acho que dá uns 30 objetivos, mais ou menos. 30 objetivos para todos os squads, né? Isso. Aí o que acontece? Tem mais objetivos, mas são objetivos que a gente prefere não levar, né? Que na verdade são suporte para esses objetivos principais que a gente leva na segunda-feira. O que significa? Então são objetivos do squad, que o squad discute na segunda-feira, para depois trazer o resumo, né? Nessa reunião que é para a empresa inteira. A empresa já tem maturidade de OKR? Empresa? Não. Você começou? Eu comecei lá. Então nem tem os OKRs do nível empresa não tem. E você começou com o nível time, né? Nível time, unidade de negócio squad, não tem OKR individuais. Não tem. O que você pensa a respeito de OKRs individuais? Então, se a pessoa quiser... O que é o OKR? O OKR, na verdade, ele é uma ferramenta de gestão. Ele não é a razão de viver, né? Isso é uma coisa importante, que eu já ouvi, não tá no meu OKR, eu não vou fazer. Né? Pelo amor de Deus. Muita calma nessa hora. Inclusive, eu fiz uma pirâmide explicando exatamente isso. O OKR está na base da pirâmide, ele é uma ferramenta que serve para a gente atingir os objetivos estratégicos do ano, e esses objetivos estratégicos do ano, por sua vez, a gente criou baseado na nossa missão. Legal. Que é aumentar o trimestre, que esse é o foco ali do nosso objetivo. Aí desse aumentar o trimestre, a gente derivou 4 grandes objetivos do ano como um todo, e desses 4 objetivos é que a gente deriva os OKRs. Legal. Né? Então esse acho que é um ponto importante. Aí se a pessoa quiser usar o framework, né, porque é uma ferramenta, o OKR nada mais é que uma ferramenta para gerir as suas tarefas, é o problema dela. A gente tem o OKR no nível do time. Tá. Né? Então essa é uma das cerimônias que a gente tem. Obviamente, toda virada de quarter ali, a gente faz o fechamento dos OKRs desse trimestre e prepara os OKRs do próximo trimestre. Então o seu ciclo os objetivos que você planejou são anuais. Mas os objetivos são trimestrais. Os OKRs são trimestrais. A cerimônia de planejamento ali a gente faz trimestre a trimestre. E você não sabe o que vai acontecer nos 3 meses seguintes? Ou você tem uma referência? A gente fez um orçamento
né? Então, como eu te disse lá no começo, o Lopes Labs ele é uma unidade de negócio, então ele tem um orçamento de receita e tem um orçamento de custo. De despesa. Então a gente sabe aonde a gente quer chegar do ponto de vista de quanto de receita a gente quer gerar, consequentemente dessa receita a gente sabe quantos matches a gente tem que fazer, quanto que a gente precisa ter na nossa base de imóveis, de clientes, né, de corretores, então daí vai derivando tudo. Então Legal. A gente tem uma visão de ano, né, que é desses objetivos macro, só que a gente quebra em fatias trimestrais. Bacana. Então isso dá um norte pro time. Isso. E que dali em diante, fez ali a semana, faz os ajustes de percurso. E no dia a dia, nas semanas, o que acontece das cerimônias? Aí, enfim, os times trabalham ali, né? Tem as suas cerimônias de planning, tem gente que roda com sprint de 2 semanas, tem gente com sprint de 1 semana, tem gente que prefere Kanban ali, cada um tem a liberdade de, né? Desde que esteja, tudo é veículo para atingir os objetivos, né? Voltando. E aí, além dessas cerimônias, que outras cerimônias eu tenho? Eu tenho uma reunião com todos os líderes ali do Labs, tenho elas às terças, quartas e quintas-feiras. Às sextas-feiras a gente fez o No Meeting Friday, para a gente tentar ao máximo evitar marcar reuniões ali, né? Então, terça, quarta e quinta, que é a reunião de liderança, para temas genéricos, né? Além desses, a gente tem um All Hands todo mês, que aí reúne todo o time de engenharia, produto, para a gente, enfim, contar das conquistas, né, contar dos aprendizados, dar boa-vinda para os novos membros do time. Bacana. Né, então é importante ter isso. A gente tem também um que a gente chama de Labs Update, que aí é para a empresa inteira, que aí é prestação de conta mesmo, né, que a gente conta como é que a gente está estruturado, o fluxo de comunicação. Aí a gente vai para a transparência extrema, os incidentes que a gente teve, por que eles aconteceram e como que a gente vai evitar que eles voltem a acontecer no futuro. Então isso cria uma accountability ali bem importante, né, entre o time do Labs e a empresa como um todo. Né? O sistema caiu, o sistema ficou lento, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. Né? Operações. E aí começa a contar das novidades, né? Aí para terminar num high note ali, né, contando das coisas que a gente entregou, dos números que a gente atingiu, né? Então esse é um momento importante. Então essas são as principais cerimônias que eu uso com o time, além de ter one-on-ones com cada um dos meus liderados ali do time, toda semana. Você faz toda semana? Toda semana, 1 hora. Como é seu formato, assim? Conta um pouco pra galera. Esse é um negócio que eu sempre falo muito, mas seria legal escutar a sua visão. O que é o one-on-one pra você? Absolutamente aberto, tema livre, as preocupações que estão acontecendo, temas que a gente queira conversar, eventualmente coisas que eu queira trazer, pontos de vista novo, eventualmente preocupações que a pessoa está tendo. É uma sessão absolutamente aberta. Se quiser falar de coisas pessoais também, é absolutamente aberto. Estou me mudando essa semana, né? Enfim. Os problemas. Tudo absolutamente aberto. Em alguns deles eu acabo reservando para bater um papo sobre carreira, saber para onde que a pessoa quer ir, se ela está sentindo falta de alguma coisa, se tem alguma coisa que eu posso ajudar ela, que ela, enfim, não teve oportunidade de externar ainda. Então, assim, é uma coisa bem focada na pessoa e nas coisas que estão acontecendo ali com aquela pessoa. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de composição de time. Você está numa empresa mais tradicional, não sei se eles ainda têm já tinha maturidade de ter negócios mais próximo do time. Me conta um pouco como é que você costuma compor o seu time? Quais são os principais papéis que não podem faltar? Sempre tem que ter, obviamente, uma pessoa Product Manager, tem que ter Product Designers, tem que ter turma de engenharia, e a engenharia tem as várias disciplinas ali de engenharia, né? Tanto a parte, né, de engenharia de produto, desenvolvimento de produto mesmo, como a parte de infraestrutura ali, DevOps. Muitas vezes é importante ter aquele time mais de ferramentas ali, que são aqueles que desenvolvem ferramentas para os times de produto serem mais aumentar a produtividade, né? Então, que tipo de ferramentas? Desde ambiente de deploy ali, até autenticação, autorização, porque todo mundo vai ter que ter autenticação, autorização, infraestrutura de API, porque todo mundo vai querer expor suas APIs, então não precisa cada um fazer o próprio. Enfim, esse tipo de ferramenta. Eventualmente um time de suporte, né, para atender a empresa inteira nas questões do time ali.
E time de dados. Time de dados é fundamental. Hoje em dia, né? E eu entrei ali e já tinha um time até muito bem estruturado, com 3 pilares bem distintos: Data Engineering, Data Analytics e Data Science, né? Se eu não me engano, esse rapaz que eu comentei, ele era de dados. Se eu não me engano, ele era de dados. E aí a gente acabou trazendo, isso é uma coisa importante também, que eu vi que lá no Nubank tinha também, não sei se na Clio vocês têm também, mas é importante ter pessoas de produto para esses times que são mais estruturais. Né? Então tem um Technical Product Manager ali mais próximo, né, tanto da parte de DevOps, SRE, arquitetura, ferramentas, e eu tenho uma Data Product Manager que está junto com esse time de dados aqui. Porque o que acontecia antes dessa pessoa chegar? O time de dados fazia coisas muito legais, mas que não viam a luz do dia, né? Porque não tinha esse caminho de conectar, né, com o negócio e com o resultado que a gente precisava entregar.